Ave Maria. Cheia de graça. Distribuição Califórnia Filmes. O Senhor é convosco. Fora de Jerusalém, 43 depois de Cristo. Cheia de graça. Versão brasileira Wood Video São Paulo. Informe o Pedro. Está na hora.
Pedro! Onde perdemos você? Oh. Perdoe-me, eu... Estava em outro lugar. Você tem algo a dizer sobre o assunto? André e eu estivemos em ponto por semanas, ouvindo esses argumentos e... interpretações da verdade. Alguém de vocês aqui, além de André e eu, pode dizer que esteve com Cristo quando ele falou essas coisas? Você sabe que não. Você sabe que não seguimos histórias inventadas quando falamos sobre o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos testemunhas de Sua Majestade. A profecia nunca foi dada por vontade de homem algum. Mas santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu entendo seus argumentos e suas preocupações, mas não podemos arriscar em uma interpretação falsa. Não podemos arriscar levar o rebanho por um mau caminho. Nós entendemos isso tudo. Mas já faz quase 10 anos que ele te deixou. A igreja está crescendo. O povo precisa de orientação, organização. Decisões precisam ser tomadas. Não podemos esperar. Ou o nosso rebanho será desviado por outros. Se eu não tenho permissão para interpretar, então deve interpretar para nós, Pedro. Há muitas coisas que ele não nos instruiu. Mas ele deu-lhe autoridade para construir e conduzir sua igreja. Você deve nos dar as respostas. Nós vamos te seguir, Pedro. Mas deve nos dizer quais direções devemos seguir. Desculpem-me, mas eu tenho que partir. Partir? Para onde? Há questões importantes envolvidas. Decisões precisam ser tomadas. A igreja em ponto depende disso. Sinto muito, eu preciso ir. André. Sinto muito. Não sinta, Pedro. Você deve encontrá-la. Você ficará bem? Vá. Eu continuarei a discussão até você voltar. Obrigado. Ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens. Também vão abusar da paciência do meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E o nome dele será Emanuel.
Mas ele deu-lhe autoridade para construir e conduzir sua igreja. Dê-nos respostas. O povo precisa de orientação. A igreja está crescendo. Decisões precisam ser tomadas. Organização. Não podemos esperar. Ou nosso rebanho será desviado por outros. Não podemos esperar. Se eu não posso interpretar, então deve interpretar para nós, Pedro. Nós vamos te seguir, Pedro. Mas deve nos dizer quais direções devemos seguir. Coma mais. Foi uma longa jornada. Obrigado, Zara. Como está a sua família? Às vezes os sinto mais compreensíveis com a minha situação. E isso há quanto tempo? Muito tempo. Eu oro por eles todos os dias. Mande o meu amor quando os encontrar novamente. Mandarei. Então, conte-me. O que tem acontecido no mundo? Você não recebeu minha carta? Recebi. Mas eu prefiro ouvir você falar sobre isso. O movimento continua crescendo. Mais pessoas são salvas a cada ensinamento, a cada cura. Paulo e Barnabé estão evangelizando gentios em Antioquia. Eu acredito que isso é só o começo. Deus nos chamará para todos os cantos do mundo.
Mesmo enquanto fala da salvação, há uma carga pesada em seu coração, meu filho. Eu deixei André em ponto. Há questões difíceis que temos que organizar. Parece que quanto mais tempo esses homens se dedicam à fé, mais eles se afastam da verdade. Eles discutem sobre coisas que não entendem e a cada dia há mais textos sobre a verdade de quem não devia dizer nada. O que eles alegam? Há aqueles que alegam que o Senhor nunca foi um homem, apenas espírito, e há outros que pregam a falta de autoridade dos mandamentos e promovem todas as formas de perversão da carne. E há os que negam a Trindade e a presença de Cristo entre nós. Há também os que reivindicam serem irmãos ou irmãs do Senhor. Até mesmo esposas do Senhor. Irmãos e irmãs do Senhor? De todas as pessoas, eu posso me imaginar nesse contexto. Há aqueles a quem ensino e prego a escolherem as palavras de Cristo ao próprio gosto. Às vezes eu acordo à noite, suando frio, imaginando se fizemos algo errado. Ele queria sua igreja construída sobre a rocha, e o que eu fiz? Tenho reunido homens confusos que se organizam para debater e filosofar as palavras do Senhor. Não sou um grande orador. Eu não sou filósofo. Eu acredito que é por isso que ele escolheu você. Talvez seja hora de descansar. A igreja não pode descansar. Não agora. Não temas. Achaste graça diante de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Até Isabel conceberá um filho na velhice. Porque para Deus nada é impossível. Ela parece estar forte, mas não está bem. As últimas semanas foram difíceis para ela. É verdade o que dizem sobre a sua fuga da prisão? Depende do que dizem. Ouvi que estava acorrentado e cercado por soldados enquanto aguardava o julgamento. Ainda no meio da noite, a sala ficou em chamas com uma forte luz que cegou os guardas e um anjo do Senhor desceu sobre você. As correntes soltaram-se dos seus pulsos e o anjo o escoltou para fora da prisão antes que notassem sua fuga.
Aconteceu como você disse. O que foi, Zara? É só... Não ficaria surpreso com um milagre assim? Se surpreende com milagres? Sim. Mas só ouço falar deles. Talvez eu não ficasse tão surpresa se os presenciasse. Vou arrumar seu quarto. Obrigado, Zara. Quando eu tinha força, eu fazia este caminho todos os dias. Isso me ajuda a lembrar tudo o que ele fez por nós. Hoje eu acordei pensando em nossa conversa. Você se lembra como foram os primeiros dias? Multidões de adoradores do templo saindo para ver o que estava acontecendo. Eles não entendiam o que viam e ouviam. Você se lembra de sua ousadia quando se dirigia a eles? Eu me lembro desse dia. Eu pensei que eles nos pressionariam e nos matariam. E mesmo assim não fizeram. Eles chegavam aos milhares. Para serem batizados, eu pensei... Pensamos que não acabaria nunca. As pessoas trouxeram os doentes para as ruas. Colocaram-nos em camas e tapetes para que sua sombra caísse sobre eles quando você passasse. Eles tinham a verdade no coração. Agora eles vivem... Tentam viver com a verdade no pensamento, tentam dar sentido às coisas. Eles nunca entenderiam. Estão ficando cansados de milagres. Preferem o mundo das palavras, até as mentes se exaurirem. Eles exigem coisas novas, sinais maiores de que detemos a verdade. A fragilidade da humanidade, de nunca estar satisfeita, de sempre estar à procura. Talvez seja isso que Deus usou como nossa maior força. Buracos tão grandes em nossos corações que só Ele pode preencher. Os homens de quem eu falo sabem o que o Senhor tem a oferecer, mas ainda assim escolheram oscilar com a direção do vento. O que diria a eles? Eu diria que eles conhecem a verdade, mas não o nosso Senhor. Pegue essa aí.
Não, é lindo. Quando faço essa caminhada para me lembrar dele, eu sinto que as complicações da vida desaparecem. É lindo. O mundo lá fora não liga para esse sentimento. O caos reina, as pessoas são perseguidas. Queria que os problemas de todos se resolvessem com uma caminhada. Não é a realidade em que estamos. Ele nunca nos disse que seria uma estrada fácil. Talvez lembrar onde tudo começou ajude a descobrir onde termina. Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Afasta-te de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Desculpe o incômodo. Ah, não, tudo bem. Eu estava só pensando. É uma bebida doce. Presente dos visitantes do leste. Obrigado. Por favor, sente-se. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Você era uma criança quando tudo começou. Nunca o conheceu? Nem ouviu falar de Cristo? Nunca ouviu, nem mesmo de longe. No entanto, você tem mais fé que muita gente. Como isso é possível? A minha mãe morreu no parto. Meu pai logo depois. Eu estava perdida. Sozinha. Mas a Maria me abrigou. Ela cuidou de mim. Ela me amou quando não era obrigação. Ela me contou todas as histórias. Mas não foi por isso que eu acreditei. Quando eu olho nos olhos dela, quando eu vejo como ela vive, é assim que eu sei que é tudo verdade. Eu vejo o Senhor nela. Eu o escuto por causa dela.
Como se sente? Não vai demorar. Eu ouço o coro distante dos anjos. Eu já avisei os outros. Eu já lhe disse como foi para mim no início? Não. Mas gostaria de ouvir. Foi como se uma luz brilhante da própria sala do trono no céu brilhasse diretamente sobre mim, seguindo-me para onde eu fosse. E ainda, em qualquer outro lugar era escuridão. Escuridão que eu nunca tinha visto. Escuridão que só essa luz poderia revelar. Era tão solitário na luz. Mas a luz era meu único conforto. Por que não contou para eles? Fé não é ter explicação para as coisas. Fé é viver, respirar e andar seguindo a luz que está sobre nós. Mas sofreremos na luz. Às vezes, nossas almas serão espremidas até as raízes mais profundas. Nós vamos secar e crescer exaustos, para onde não daremos mais um passo. A luz vai desaparecer para o mais leve vislumbre. Nada além de um grão de areia na praia. Mas a luz nunca desaparecerá. Essa caminhada de fé vem com uma promessa. A promessa de que nunca seremos abandonados. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Irmão, como está? Melhor agora. Como está a mamãe? Não vai demorar. Pedro. Simão. Foi uma longa jornada, não foi? Foi. Que bom te ver. Venham, venham, por favor. João. Eu quero me desculpar por não falar com você depois da morte do seu irmão. Tive que deixar a cidade às pressas, mas... saiba que eu queria muito estar com você.
Ele foi se reunir com o Senhor. Devemos nos alegrar, irmão. Devemos ser afortunados por morrer louvando ao Senhor em frente aos incrédulos. Você está certo. Irmão Tiago, que o Senhor te guarde e abençoe e te alegre na presença dele e que Deus nos dê força e poder e coragem para morrer como você. Irmão Tiago, por favor, ore por nós. Obrigado. Há questões urgentes que devemos discutir. Todos nós lemos as cartas de Paulo. De Jerusalém a Ponto, as pessoas procuram respostas. Convertidos pagãos desobedecem à lei e desviam as pessoas em nome do Senhor. Estou ciente dos problemas em Jerusalém. Eu acabei de vir de Ponto. Então, Pedro, o que deve ser feito? Paulo disse que os gentios não precisam seguir regras e costumes para receberem o Espírito e serem salvos. Eles podem virar as costas para a lei e para a tradição? Pedro é ultrajante. Você viu o que acontece quando viramos as costas para a lei e a tradição. Paulo está dizendo que aqueles que não entendem nossas leis, tradições e costumes não podem ouvir as boas novas? É para eles tanto quanto para nós. Se nossas tradições e costumes os impedem de compreender, isso não é uma barreira? Barreira para quê, Pedro? Barreira para uma vida santa? Esses homens e mulheres foram salvos pela graça de Deus. Essa mesma graça de Deus não pode salvá-los independente do que façam. Concordo que não há limite para a graça de Deus. Mas o que é a graça, se você joga fora a verdade? Eu vos digo, irmãos, isso me preocupa. Devemos ser mais vigilantes. Temo o dia em que nos tornamos um lema. Uma instituição liderada por homens perversos para aumentar os próprios ganhos. Ou que usem a causa para ferir os outros, como muitos irmãos fanáticos e eu já fizemos. Pedro, quando estiver morto e enterrado, quem estará lá para manter tudo em ordem? O que acha que devemos fazer, Simão? Parar de pregar? Eu não sei. Mas eu sinto que a divisão tornou-se bem grande entre judeus e gentios. Nós todos seguimos a lei em sua totalidade. Todos nós fomos circuncidados, observando as regras da purificação. Todos nós fomos ao templo para orações matutinas e vespertinas. É verdade que isso já não é necessário para a salvação, mas o que os gentios terão quando forem confrontados com as mentiras do inimigo? Ou quando forem enganados pelas palavras de outros líderes? Me diga. Pedro, você não pode negar que ouviu esses rumores perturbadores de seguidores inconstantes que estão usando nossas cerimônias sagradas como encontros para perversões sexuais e sacrifícios infantis. Veja o que acontece quando eles viram as costas para a lei e a tradição. Eles não têm o conhecimento de como viver sob a luz da verdade. Não estou dizendo que esses homens não receberam o Espírito Santo. Mas eu me pergunto o seguinte: o que acontece depois que receberem o Espírito? E como as nossas tradições os ensinam a não se afastar do Espírito, como fica? Se eles realmente receberam o Espírito, por que descartariam a verdade e a lei? Eles não a descartaram. Eles nunca as entenderam antes de tudo. Pedro, por favor, o que quer dizer com isso?
Houve um começo para todos. Como chegamos aqui? Como começou para cada um de nós? Não havia um plano. Ele se preocupou com a lei? Ele se importou com as tradições? Ele disse que o amor é a lei maior. Eu não sei. Não tenho as respostas. Não tenho as respostas para Ponto nem para Jerusalém. E muito menos para nós. Pedro, nós amamos você. Nós somos irmãos. Vamos esperar por você. Mas precisamos que nos contusa. Se não cuidarmos disso agora, qualquer pessoa com um sorriso carismático e palavras cuidadosamente colocadas pode desviar as multidões para ganho pessoal. E isso só será o começo dos problemas da nossa igreja. Como isso começou para cada um de nós? Por isso, ele escolheu você. Vamos esperar por você. Houve um começo de tudo isso. Precisamos Eu nos vejo conduzir. Cristo. Pedro, onde perdemos você? Você deve nos dar as respostas. Pedro! Você ainda fala com o Senhor? Maria, o que faz fora da cama? Sente-se, meu filho, sente-se. A cama não me salvará. Minha hora está chegando. Não queríamos acordá-la. É praticamente a mesma coisa que se escuta em Ponto. Em Ponto, em Jerusalém. Em todo lugar. Agora você entende? Estamos perdidos. Você acha que o Senhor te abandonou? Pedro. Ele foi embora, então vamos encontrá-lo. Ele foi embora, então vamos procurá-lo. Eu não entendo. Eu me lembro dele quando era menino, no templo. Por 3 dias, meu coração se partiu, pois pensei que eu tivesse perdido para sempre. Foi como se eu tivesse perdido um pedaço da minha alma. Mas quando ele foi encontrado, ele estava falando entre estudiosos e rabinos. Ele não estava perdido. Ele tinha ido à casa de seu pai. E ele sabia e esperava que eu o encontrasse lá. Ouça. Na quietude, no silêncio, ele me chama mais uma vez para a casa do Pai. Onde ele te chama? Pedro, quando está tranquilo. Onde ele te chama? No mar. Ele me chama para o mar. Mestre, trabalhamos toda a noite. Nada apanhamos.
mas sobre tua palavra lançarei a rede. Afasta-te de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Esses dias duvidou de si mesmo, meu filho. Você se perguntou se possuía o que era preciso para liderar. A resposta é não. Você não possui. Mas não está liderando, está? Você está seguindo. Ele partiu antes de você. O caminho já foi definido. Siga-o. Busque-o em todas as coisas, e o fracasso será impossível. Pegue. Está na hora. Não queria que todos vocês passassem pelo transtorno de estar aqui. Está tão tarde. Mas agora, olhar para vocês me traz uma grande alegria. Talvez vocês se divirtam com a pouca sabedoria que tenho para oferecer. Tenho me lembrado da primeira vez que o encontrei. Tenho me lembrado da primeira vez que ouvi as palavras dos anjos. Mesmo depois que o anjo falou comigo, eu estava profundamente perturbada. Como poderia ser assim? Mas em meu coração, eu já tinha ouvido a resposta. Nada é impossível com Deus. Eu me lembro de me sentir mais viva do que nunca. Era como
Se todos os dias antes desse dia eu estivesse vivendo pela metade, eu ainda posso sentir o sol no meu rosto a partir daquele dia. O cheiro das árvores, a terra ao meu redor. O som dos pássaros ainda ecoa na minha cabeça. Tudo sobre o mundo mudou naquele dia. Lembro-me daquele dia todos os dias. Os anos se passaram. Mas vocês se esqueceram dele, meus filhos? Esqueceram-se da primeira vez que sentiram aquele olhar? Não guardam esse momento no coração? Não o valorizam todo dia? Vocês não podem deixar o peso deste mundo ofuscar a luz que vocês carregam. Por 9 meses, o coração dele bateu com o meu. Ele foi sangue do meu sangue. Tudo dele em mim e meu nele. Vocês não estavam lá, na noite em que ele nasceu. O mundo inteiro, por toda a eternidade, estava esperando aquele momento. Talvez vocês não acreditem, mas ele existe em vocês do mesmo jeito. Quando disseram sim ao Cristo, trouxeram-no do coração para o mundo. O coração de vocês baterá com o dele por toda a eternidade. Vocês acham que as dúvidas e medos são exclusivos a vocês hoje em dia? Não são. A questão não é se vamos lutar. Vamos lutar bravamente. A questão é a quem devemos olhar na luta. Quando ele pegou o pão nas mãos, dando a si mesmo para toda a humanidade, aquelas mãos estavam desgastadas por estilhaços de madeira dia após dia. Eram as mesmas mãos que procuraram o peito da mãe para se alimentar. O mesmo gesto que vocês fizeram na cegueira dos primeiros dias. Foram essas as mãos colocadas para curar os doentes e que ressuscitou os mortos. Ele se doou do começo ao fim, através de terra batida e muito sangue. Mas lembrem-se, se o nosso coração bate com o do Senhor, então essas mesmas mãos são as nossas também. O corpo e sangue dele é nosso corpo e sangue. O sofrimento pelo qual Cristo passou é nosso sofrimento. Ah, meus filhos, vocês sabem o quanto eu sofri. Quando eu fugi para o Egito com uma criança pequena e o José. Vocês conhecem
a tristeza que até hoje ocupa um pedaço do meu coração por todas as crianças que foram mortas quando Herodes quis acabar com a profecia. Agradeçam por não estarem presentes quando o choro e o riso das crianças se silenciaram e foram substituídos por tristes lamentos de mães de corações partidos. Sofreremos ao caminhar com o Senhor. Disso eu tenho certeza. Meus filhos, vocês já sofreram com Ele. Vocês se lembram como os medos e dúvidas foram confirmados quando vocês o viram na cruz? Quando o viram morrer? Eu me vi morrer naquele momento, junto com meu filho. Vocês entendem que do momento que eu vi o corpo dele naquela cova minúscula, quando eu seguia atrás dele, o caminho inteiro até o fim foi marcado com sangue e morte. Quando a pedra foi rolada sobre o túmulo, nosso mundo foi destruído. Por confusão e dúvidas, restava se esconder na escuridão, desejando que fosse o fim da vida. Ainda tínhamos terra nas sandálias e nas roupas da estrada em que ele foi jogado. Gritos de raiva da multidão inundaram nossos ouvidos. Ainda sentíamos o cheiro de sangue escorrendo pela cabeça dele, pelos pés, pelas mãos. E ainda, 3 dias depois, Maria Madalena, inconsolável, desejando vê-lo mais uma vez, encontrou um túmulo vazio. E tudo se renovou. Nunca mais o sol nasceu da mesma maneira. Nunca mais se ouviu uma canção do mesmo modo.
Nossos olhos e ouvidos foram removidos e substituídos pela visão e audição do Senhor. Essa é a esperança e a vida que encontramos em Cristo ressuscitado. Quando eu olho para vocês, meus filhos, eu vejo apenas um rosto. O rosto do Senhor. O rosto do meu filho. Ressuscitado. Vivo e respirando. Como se ele estivesse bem na minha frente. Meus filhos, se não fizerem mais nada nesta vida, lembrem-se do momento que ele olhou para vocês pela primeira vez. Lembrem-se da alegria, pois a salvação estava sobre vocês. A escuridão se afastou e vocês viram a grande luz. Lembrem-se desse momento. E tudo o que fizerem glorificará ao Senhor. Que a paz esteja com vocês. Não fiquem tristes por mim. Como ele, eu nunca os abandonarei. Estarei com vocês até o fim dos dias. Vocês se lembram? Quando caminhávamos nas colinas, à luz do amanhecer, falávamos de coisas tão maravilhosas. Como eu quero caminhar contigo mais uma vez. A respiração diminuiu. Será em breve. Ela vai subir para os braços do Senhor. Não haverá nada igual nesse mundo. Lembrem-se, não é o fim. Nós agradecemos, Pai, pelo sagrado vinho de Davi, seu servo, recebido através de Jesus, seu servo. A ele a glória para sempre.
Nós agradecemos, Pai, pela vida e conhecimento recebidos através de Jesus, seu servo. A Ele a glória para sempre. Assim como esse pão, espalhado pelas colinas e reunido para ser apenas um, deixe sua igreja ser reunida pelas extremidades da terra para seu reino. Teu é o reino, a glória e o poder. Por Jesus Cristo para sempre. Meu filho, não desperdice mais nenhum momento. Dê-me asas para que minha alma possa voar ao seu encontro.
E agora? Faremos exatamente o que ela fez. Vamos nos lembrar da graça que nos trouxe aqui hoje. E nós ouvimos, nós seguimos e confiamos. Venha. É hora de anunciar ao mundo as boas novas. Você foi feito em mim. A luz na escuridão. Nossos corações batem juntos como um. Nunca separados, mesmo na morte. Minha própria alma se alegrou. Foi entristecido, esmagado, machucado, ensanguentado, morto e ressuscitado. Cheia de graça.